Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do GZX Cast. Nesta oportunidade, nós vamos falar sobre sistemas híbridos. Estamos no episódio 10, numa jornada em 2024, que nossa meta é fazer 24 episódios. E esses episódios, justamente, é para a gente poder levar muita informação qualificada, né, para a gente tentar subir a régua na sua empresa integrador solar, para que você consiga vender mais, vender melhor. Eu sou Gustavo Imperatori, sou CEO da GZX Engenharia Elétrica, uma empresa que é do Rio Grande do Sul e atende o Brasil todo com projetos e homologação. E a gente não restringe somente a esse carro-chefe, projetos. Nós levamos para o mercado uma consultoria técnica e comercial para que o integrador solar possa ter mais informações no dia a dia, acesso 7 dias por semana, para conseguir realmente converter mais vendas e ter uma sustentabilidade financeira, informações para melhorar seus processos. E é por isso que justifica a criação do GZX Cast, para que a gente consiga trazer convidados que traga conteúdo relevante para que você usufrua aí no dia a dia com o teu time técnico, comercial. Já aproveito também para pedir para você seguir aqui no canal do YouTube, se inscreva para você ter informações privilegiadas já no momento que sai um novo episódio, os cortes. Também no Spotify, GZX, espaço, cast, e também no Instagram, @GZXEng, tá certo? Então hoje aqui nós temos um convidado de peso, são 3 profissionais do setor de energia solar, na área de engenharia e que trabalham com sistemas de armazenamento on-grid, off-grid há muitos anos. É o pessoal da Solax. Eu vou apresentar rapidamente eles aqui e logo mais a gente já vai começar com o conteúdo. E teremos muito conteúdo. Então fica até o final, porque com certeza você vai sair deste podcast, desse episódio, com muita informação qualificada para mudar o jogo aí na sua empresa. Você entrar nesse novo mercado onde está entrando os sistemas híbridos à tona aí com o sistema de armazenamento automobilístico também no país, que vai puxar esse mercado de sistemas híbridos residenciais, comerciais, no agronegócio também, na indústria. Então, fique ligado, fique até o final, que cada pergunta que nós teremos aqui com certeza vai qualificar a tua empresa, todo o teu time técnico, comercial, e vai deixar apto para isso. Tudo bem, pessoal? Tudo certo, Tudo Gustavo. certo? O microfone funcionando, tudo certinho. Mesa de engenheiros hoje. Aqui a gente vai explodir elétrons. Muito bom. Não muitos. Eu espero que não muitos. Meu chapéu, hoje aqui na mesa vai ser uma loucura. Vamos lá. Primeiro, então, começar pelas mulheres. A Diene, um currículo aqui já de longa data no solar, né? Engenheira eletricista, gerente comercial na Solax Power Brasil, especialista em vendas consultivas. E aqui eu já vou fazer um parênteses antes de terminar de falar do teu currículo, né? Uma das poucas engenheiras no mercado que eu conheço que realmente sabe vender. E é uma venda focada na venda consultiva. Parabéns. Mais de 5 anos de experiência no setor de energia solar, entre distribuição de equipamentos e fabricantes. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. É sempre bom estar contigo. E deixo aqui o meu elogio também, porque você é um dos raros engenheiros que também sabe fazer vendas consultivas como ninguém. Então, aprendi muito contigo. Então, agradeço o convite de estar aqui e espero que esse podcast seja muito produtivo para todo mundo aqui. Bora lá, vamos para cima. Marcelo Grando, aqui do meu lado, um baita profissional também, com uma carreira enorme aí, vasta no setor. Formação eletrônica, gerente de engenharia na Solax Power Brasil. Já possui mais de 6 anos de experiência no mercado fotovoltaico, em distribuição e fabricantes de inversores fotovoltaicos. Seja muito bem-vindo. Valeu, Gustavo. Bora Prazer lá. enorme. Bora, com certeza. Trazer muito conhecimento relevante hoje. Essa é a expectativa. Vamos deixar o pessoal preparado, porque hoje realmente a gente vai gastar os neurônios, né?
Com certeza. Cada pergunta aqui hoje vai ser para uma preparar mais mesmo. A gente com não vai, certeza. a gente não pode moderar o que a gente vai falar aqui, né? Não. A gente tem que dar a real. Com Esse negócio de certeza. ficar escondendo conteúdo, deixando, né? Não, tem que entregar mesmo. Então, posso deixar um parênteses aqui? Pode. Gente, fiquem no episódio completo. Eu, particularmente, sou engenheira eletricista, porém, tenho focado um pouco mais no comercial. Só que esses dois aqui, e o Gustavo também, eles são feras. Então, aproveitem muito esse conteúdo técnico. Bora lá. À minha frente aqui o Matheus Marconi, engenheiro eletricista, gerente de pré e pós-vendas na Solax Power Brasil. Já possui experiência de 5 anos no mercado de energia solar, atuando como engenheiro e no suporte comercial, certo? Com passagem pela Enphase Energy. Um baita currículo, seja muito bem-vindo também. Obrigado, Gustavo. É uma satisfação poder participar desse episódio e poder trazer um pouquinho desse mercado novo, do híbrido, que o Brasil está conhecendo agora, né? Está nascendo no Brasil, forte agora, principalmente com a Solax. Então, é uma satisfação. Muito Maravilha. obrigado. Vamos lá, então. Já vou deixar uma pergunta na mesa aqui, bem importante, que é sobre dimensionamento. É o que rola de dúvidas toda semana lá na empresa, né? Sim. Normalmente, o integrador acredita que dimensionar um sistema híbrido, basicamente, eu utilizo a conta de energia, né? E está equivocado. Porque nós precisamos conhecer muito bem as cargas do cliente, de que forma ele utiliza essas cargas. E a conta de energia, basicamente, a gente vai utilizar para fazer o dimensionamento da parte on-grid, conectada à rede, redução da conta. Mas agora, como dimensionar toda a parte de armazenamento e atendimento a essa carga? Bom, aí eu vou deixar já uma primeira pergunta aqui para o Matheus, que é: por que o dimensionamento de sistemas híbridos é um desafio para os integradores? Detalhe um pouquinho para nós aí, um pouquinho. Então, Gustavo, essa talvez seja a nossa pergunta mais recorrente no nosso dia a dia de trabalho. Nós que atendemos o integrador diretamente, né? Nós damos o suporte para o integrador para fazer esse levantamento do sistema híbrido. E o mercado híbrido ele tem algumas condições de contorno que não são levadas em consideração no sistema on-grid tradicional, sem armazenamento. Então, o integrador ele precisa entender que as cargas são diferentes. Esse é um ponto que a gente tem que levantar, a topologia dessa carga e como essa carga é conectada. Então, a gente vem de um mercado onde a grande maioria analisa a conta de energia do cliente e entrega um sistema capaz de entregar a energia necessária. Só que agora, no sistema híbrido, não é somente a energia que importa, mas também a potência do equipamento, se esse equipamento ele possui partida ou não. Em caso de partida, por exemplo, motores, qual é a relação de partida em relação ao nominal desse sistema, desse equipamento, para que, com isso, nós possamos utilizar essas informações e levar para o cliente final um sistema que vá atender eficientemente, porque não é só olhar para a energia agora, mas sim para a potência, para a conexão, para o tempo de autonomia. No sistema híbrido também, muitas vezes a gente fala em horas também, quantas horas você pretende atender essa carga. Então, é um mercado novo, é um desafio. Nós temos informação disponível, tá, pela Solax, mas ficamos também à disposição para trazer essa informação para o integrador. Perfeito. Então, basicamente, quando tem uma oportunidade, um cliente interessado no sistema híbrido, o integrador ele precisaria ter a fatura de energia elétrica, mas também montar um breve Excel, relacionar as cargas, aproximadamente qual o tempo de uso dessas cargas, a potência de cada carga, e assim trabalhar o dimensionamento. Seria isso? Exato, perfeito. Inclusive, nós temos essa planilha disponível como exemplo para o pessoal utilizar. Lá tem as informações necessárias em relação à potência, à partida, à topologia da carga. E aí, com isso, nós conseguimos, junto com o integrador, fazer o dimensionamento correto desse sistema. Maravilha, perfeito, perfeito. Então, também falando sobre dimensionamento, mas agora direcionado um pouco mais às cargas.
Todas as cargas do empreendimento são atendidas, normalmente, pelo sistema híbrido, ou a gente teria que separar cargas essenciais, não essenciais? O que se recomenda? Porque também acaba encarecendo, né? Se a gente quiser atender tudo, o 100%. Porque ainda hoje nós não temos o melhor custo-benefício ainda, né? Só por questão de preço. Existe uma solução técnica perfeita para que a gente consiga resolver várias questões de uma empresa que precisa de um backup, uma qualidade, né, da energia. Mas no quesito preço também acaba se discutindo muito. E, obviamente, que se a gente dimensionar para 100% das cargas, não separar o que é essencial, o que não é essencial, vai encarecer, né? Não tem muito que fugir disso. Mas o que mais vocês são questionados nesse sentido? O integrador, ele deseja sempre colocar para o 100% ou já está aceitando, tendo um entendimento de separar em essencial e não essencial? Isso depende muito da necessidade do cliente final. Então, essa necessidade, ela importa muito quando entramos no dimensionamento de sistemas com armazenamento. E, por isso, a gente precisa entender primeiro o que o cliente espera do sistema de armazenamento. Nós temos algumas aplicações, por exemplo, locais remotos onde não tem energia disponível, ranchos, onde o cliente ele busca conforto. E a aplicação para esse cliente é uma. Nós temos comércios onde alguma carga, um data center talvez, o cliente ele não pode desligar a energia de forma alguma. Então, isso depende da aplicação do cliente final. Mas dentro do dimensionamento também, é importante entender o que se espera atender no momento de falta de energia ou falta da rede. Perfeito. Então, uma das perguntas que nós fazemos aos integradores para dimensionar corretamente o sistema é: você consegue separar as cargas prioritárias das cargas não prioritárias? Na prática, nem sempre tudo é tão lindo quanto na teoria, porque a gente chega em algumas edificações antigas e o cliente não tem interesse de refazer toda a instalação elétrica e é quase impossível Teria separar. que fazer uma grande obra, uma reforma. Exatamente. Isso acaba onerando o sistema e o cliente não tem interesse em fazer essa adequação para atender com o sistema híbrido. E, nesse caso, nós precisamos fazer um sistema que tenha condições de atender todas as cargas. Então, as cargas prioritárias são todas nesse cenário. Ou ir para o lado de fazer uma seletividade das cargas, o próprio cliente entender o que ele pode e o que não pode ligar. Ou seja, conecta no CD, conecta no geral. Mas, na falta de energia, ele deveria saber o que pode ligar e o que não pode ligar, né? Com a orientação do integrador. Sim, até para o dimensionamento dos equipamentos, em relação à segurança do Sim. equipamento. É importante saber se essa corrente total de funcionamento ela vai passar por dentro do inversor ou se a gente precisa de algum equipamento externo para fazer essa comutação, para garantir a segurança do sistema. Então, a gente percebe que é um atendimento diferente, né? São informações que normalmente no sistema on-grid não se busca. Então, esse é o grande desafio que nós da Solax enfrentamos no dia a dia, trazer essa educação para o mercado on-grid, e que a gente sabe que o mercado híbrido é o futuro da energia solar no mundo e no Brasil. Então, nós com certeza estaremos à disposição para poder entregar essa informação já mastigada para o integrador. Perfeito. O importante é que a bomba de calor da piscina tem que poder ligar e a cervejeira também, né? Sempre. Senão não tem graça, pô. Justamente, essa mudança de mentalidade entre uma venda simples, onde você simplesmente pegava a conta, e agora numa venda de consultoria, porque o que você vai fazer para o cliente, na verdade, é uma consultoria. Você vai ter que realmente entender a dor dele. Olha o que o Marcelo está falando, pessoal. Consultor energético. O novo mercado que é um vendedor que seja um consultor de energia. Exatamente. Porque o que acontece? Nesse levantamento, o que é importante para você? Pô, minha chopeira é fundamental, eu quero que ela funcione. Pô, tem uma pessoa acamada, eu preciso... Lembrar que são cenários diferentes agora. A gente não está vendendo mais retorno somente de investimento. Cara, quanto custa a vida de uma pessoa em home care, onde você precisa colocar? Se é o teu pai, se é a tua mãe, quanto custa isso? Então, tem essa ampla mudança de mentalidade. Primeiro, agora eu sou um consultor, então, pô, aqui o teu sistema está dando enorme porque o teu motor é grande, mas não tem partida com soft starter. Então, ao invés de a gente colocar um monte de baterias, vamos diminuir isso, sugerir
né, colocar um soft starter ou algum tipo. Então, é esse tipo de consultoria que vai ter que ser feita, é esse entendimento. Você vai ter que estar realmente muito próximo do cliente final. Perfeito. E lembrar dessa questão de que não é simplesmente um retorno de investimento em todos os casos. E já aproveito, então, para deixar uma pergunta aqui para ti, sobre a elétrica do empreendimento. Quais são os desafios que mais apresenta no dia a dia para vocês? Olha, o maior desafio é o projeto elétrico ou, eventualmente, a execução não prevê essa separação de circuitos, normalmente, entre cargas prioritárias e não. Imagina um cenário bem natural. Ok, eu tenho a minha residência, eu quero atender aí com o sistema de backup. Ok, eu quero a minha internet, eu tenho meus sistemas de segurança, minhas câmeras, né, roteadores, enfim, eu tenho meu portão eletrônico, tenho minha geladeira, né, o meu freezer. Só que cada um está ligado em um circuito. Como que você separa isso? Então, a maior dificuldade hoje durante o projeto ou a execução, isso não foi previsto. Até porque estava completamente fora da mesa no momento de projeto. Muitas casas aí 20 anos, 15 anos, 30 anos. Sim. Então, isso era algo que, né, não fazia o menor sentido no momento. Então, o maior desafio hoje é esse, você entregar porque o que acontece? Se eu faço o backup total da instalação, eu deixo muito na mão do cliente. Eu não posso ligar isso, eu não posso ligar aquilo, né? O que eu posso fazer para contornar um pouco disso? Automações simples, né? Desligando cargas. Eu posso alimentar a instalação como um todo, mas eu já aproveito o quadro do cliente e coloco alguns, por exemplo, contatores que desligam a minha bomba da piscina, eventualmente, se ela não for, né, fundamental. Desligo cargas. Mas normalmente ela é. Exato. Então, eu desligo cargas, normalmente de maior potência e que não seriam essenciais. É uma forma de a gente contornar um pouco e tirar um pouco dessa responsabilidade do cliente. Então, hoje, eu acredito que o maior desafio nosso em relação à edificação, à instalação, é isso, essa não previsão. Vamos imaginar, dentro disso, que o sistema foi conectado na elétrica da residência, uma residência de alto padrão, com N cargas, e existe no sistema da Solax alguns avisos que o monitoramento, o aplicativo encaminha ali, né, a notificação Sim. de que a carga da bateria está se aproximando no set que foi colocado lá, por exemplo, 30% de descarga, que está reduzindo. No momento, eu não sei se ele alarma por nível baixo de bateria. O que acontece quando ele entra em emergência, você vai receber, sim, a notificação do evento que entrou em emergência, ele emite um aviso sonoro, né, de como que está essa... E você pode utilizar o próprio aplicativo para fazer o monitoramento em tempo real. Então, a cada 10 segundos ele atualiza para você. Perfeito, 10 segundos. Inclusive, muito se você bom. estiver fora de casa, imagina assim, eu sou um pai, estou fora da minha casa, estou trabalhando, meus filhos estão em casa e falhou energia, eu tenho alguma coisa crítica, você pode acompanhar com atualização praticamente em tempo real e Maravilha. eventualmente avisar o pessoal, vamos cuidar aqui ou ali, porque tem algo importante que a gente precisa manter. Maravilha. Né? Então tem essa... Detalhe um pouquinho melhor sobre o que você falou, emergência. Tem muitos profissionais que estão assistindo que talvez não Bacana. entendam essa parte. Ótimo. O que a gente considera como emergência é quando falha a nossa fonte principal de energia. Que 99% dos casos é a concessionária. Então, esse é o cenário que a gente considera como uma emergência. Muitos dos casos vamos dizer assim, é um transiente ou é um período bem curto de tempo, então você fica 10, meia hora sem energia. Mas como a gente teve aí um cenário bem triste aí acho que foi no início do ano passado, não, no início desse ano, lá em São Paulo, né? Inclusive, eu estava morando lá na época em que teve locais que ficou, cara, uma semana sem energia. Uma semana. Na maioria dos locais, 2 dias, 3 dias. Então, já foi um cenário realmente de uma emergência crítica nesse ponto. Tá? Mas emergência, basicamente, é quando a gente perde essa fonte principal. E aí, isso tende a acontecer muito no país, né? Cada vez mais apagões e o sistema híbrido acaba sendo uma oportunidade. Então, nada mais inteligente é o integrador estar preparado, conhecer a tecnologia, saber como aplicar. Você falou também num paciente, né, numa pessoa que está dependendo de cuidados, né, doméstico ali, e um idoso que muitas vezes tem um tubo de oxigênio do lado, tem que estar ligado o tempo todo. Sim. Um sistema com armazenamento é super necessário. Sem dúvida. Né? Você tem tua vida você até pode ter um grupo motor gerador ali, normalmente a gasolina, né, aqueles pequenos residenciais, mas e se falha? Exato. Aquilo ali é muito fácil de falhar.
né? Diferentemente de um sistema, por exemplo, que a Solax comercializa, já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Foi São Leopoldo, Campo Bom, que nós visitamos, Campo né? Bom. Um sistema Sim. que já está rodando há 3, 4 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos. E é um sistema confiável. Chaveamento rápido também, né? Quando entra Sim. em regime de emergência. Sim. É, 10 milissegundos ou 20 milissegundos. praticamente imperceptível. dependendo. Praticamente imperceptível. E essa é uma dúvida que eu também tenho. Eu sei, então, que faltou energia, emergência foi acionada, o aplicativo, ele avisa. Sim, você recebe Né? notificação. Eu recebo a notificação, então eu sei que a partir dali a minha bateria já está tendo a descarga. Obviamente, se for durante o dia, eu tenho casamento com os painéis. Não necessariamente eu estou reduzindo drasticamente a carga da bateria, correto? Exatamente. Então, a autonomia, quando a gente faz, isso é um ponto interessante, que quando a gente calcula a autonomia, a gente pega o pior dos cenários, então, tipo, uma falha noturna. Então, ok, eu preciso 2 horas aqui de energia. Mas se eu tiver uma falha diurna, essas 2 horas podem ir tranquilamente, aí um dia ensolarado, para 6, 7, 8 horas de autonomia do sistema, né? Então, a gente sempre considera o pior dos casos. Maravilha. E aproveitando contigo aqui, sobre os modos de operação, né? Com bateria, sem bateria, o Sim. que o mercado hoje exige e o que tem de tecnologia na Solax? Olha, nós temos uma funcionalidade bem interessante que foi lançada agora no início do ano, que a gente chama de modo super backup. Eu acho que todo mundo já deve ter... Quem trabalha com o grid já deve ter ouvido a seguinte pergunta. Tá, mas se faltar energia, né, eu fico no escuro? No sistema on-grid, sim, né, só com o módulo e sem bateria. A Solax desenvolveu um modo de operação, vamos dizer assim, chamado Super Backup, em que a gente utiliza a energia dos módulos fotovoltaicos para prover energia em off-grid. Ou seja, falhou, ou em emergência, como vocês preferirem. Falhou a concessionária, eu consigo alimentar as cargas somente com os módulos fotovoltaicos. Tá? Então, você tem esse tipo de aplicação. O que muita gente faz também? Primeiro instala um inversor, que é o híbrido já pronto para bateria, e opera em on-grid. E, eventualmente, no modo Super Backup. E depois o pessoal acaba colocando bateria. A gente tem também essa possibilidade, esse E já cenário. aproveito para te pedir para falar também sobre a compatibilização disso. Em Quando relação... vai entrar a bateria, depois que o sistema já está rodando. Sim. Basicamente, o que você vai ter que fazer é só colocar a bateria e plugar. Tá? Como o inversor é um verdadeiro híbrido, tá? Então, quando só depois você comprar a bateria de lítio, fazer a conexão dela no inversor, o sistema tá funcionando. Eu gosto quando bota em ênfase uma palavra, né? O verdadeiro híbrido. Então, significa que eu não tenho um verdadeiro híbrido no mercado. Existem alguns híbridos que se chamam de híbridos, mas são o que a gente chama de pronto para bateria. Battery ready. Então, assim, você tem que instalar bateria, você instala conversores externos depois. Isso é uma pegadinha interessante para quem vai perfeito. instalar esse tipo de sistema pensando nesse cenário. Fala mais que eu fiquei curioso. Isso é bem interessante. Porque, à primeira vista, um inversor... Você pega 2 inversores híbridos, tá? Um híbrido de verdade e um pronto para bateria. O pronto para bateria vai ser mais barato. Então, o cara vai, não, vou colocar esse aqui porque é mais barato. A surpresa dele vai vir depois, a hora que ele quiser tornar realmente o sistema dele em um sistema híbrido. Porque o sistema que você vai ter que adicionar depois para transformar ele em híbrido, a solução como um todo vai ficar muito mais cara. Então, essa é a pegadinha que a galera usa. Ah, não, eu quero colocar híbrido agora para Então, depois colocar no primeiro bateria. momento, é um custo de um sistema on-grid, normal. Exatamente. Basicamente, não muda nada. Então, o pessoal fica, não, eu vou colocar esse aqui já pronto para híbrido. Só que não é um híbrido. Na hora que ele vai realmente precisar da solução, ele vai tomar o susto. Que é onde a solução vai ficar bem mais cara do que um inversor híbrido com as baterias. Tá? E mais eficiente também. Maravilha. Obrigadão. Eu vou fazer agora aqui um breakzinho rápido para a gente falar e agradecer para o nosso patrocinador, que é a Road Mídias. Quem está à frente, Matheus França e a Irena, fazendo um trabalho incrível, já servindo a mais de 50 empresas integradoras na parte de marketing. Muito obrigado por vocês fazerem parte desse GZX Cast. Tá? E conheça a Road Mídias. É uma agência especializada em gestão de tráfego pago para o setor de energia solar. Eles são especialistas nisso, pessoal. Muitas vezes você está batendo cabeça para conseguir engajar teu público no Meta, né? Facebook, Instagram, e não consegue leads.
Muitas vezes a reclamação que a gente muito ouve é que não é qualificado, né? Mas é obviamente que a gente tem uma questão entre o comercial e o marketing que tem que se ajustar, né? Normalmente um lead, ele entra frio e o time comercial tem que qualificar, tem que tornar ele quente, né? Mas o pessoal tem a mão perfeita para fazer a gestão de tráfego, entender o que está acontecendo na rede social e assim poder mudar as campanhas no dia a dia, fazer ajustes para que encontre o melhor post, o melhor vídeo para engajar. E isso envolve gestão de tráfego, não é simplesmente patrocinar postagens, tá certo? Então, nossos parabéns aqui, em nome da GZix, vocês também da Road Mídias que faz para nós um trabalho e são os nossos patrocinadores. A gente espera que aumente cada vez mais aí a quantidade de empresas parceiras de vocês, tá certo? Quem deseja entrar em contato com eles pelo WhatsApp, 48 99 164 79 50 ou no Instagram, @road.mídias, tá certo? Faz o contato lá que a Irena e o Matheus com certeza vão fazer uma reunião, um briefing inicial, entender como é que está hoje o teu trabalho na área de marketing e vão propor certamente um plano interessante aí de gestão de tráfego. Jenny, agora é contigo. Bora lá. Sobre instalações. Qual é o melhor local de instalação do sistema? O rack de baterias, ele fica junto com o sistema de conversão, o inversor, né? Fica separado. Como é que é o sistema da Solax? E os melhores lugares para instalação disso. Às vezes tem um empreendimento comercial e que requer um cuidado, uma segurança maior, né? Obviamente a gente está falando aqui de um sistema de geração de energia, que pode haver mau contato em conexões elétricas. Então a gente também tem que cuidar o local de instalação. Fala um pouquinho para o integrador aí, como é que ele pode melhorar esse processo quando principalmente pensar em sistema híbrido? Bom, a Solax conta com vários tipos de equipamentos, vários tipos de baterias, né? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Hoje a gente tem equipamentos que a gente chama de all-in-one, que é basicamente um inversor, a Matebox e as baterias. Então, é um sistema muito estético, um design muito bonito. Então, não vai aí estragar a estética de uma casa de alto padrão, né? Pensando na consultividade, basicamente, quando você passa para o sistema híbrido, você está falando de um ticket médio muito mais alto. Então, você está falando com pessoas de alto padrão. Então, isso é super importante. É um diferencial você vender um sistema que tem um design bonito, que não vai tirar a estética da casa, que a gente sabe. Bom, sim, eu como mulher falando. E eu vejo muito arquitetos preocupados com isso. Então, a gente tem esse all-in-one e a gente também tem uma Powerwall, que ainda eu particularmente acho mais bonita, que é uma estética, praticamente é uma parede. É um móvel na sala. É um móvel na sala. E é só bateria ou ali já tem inversão? Inversor. Aí, esse daí, ele é focado em apartamento. Então, eu não posso colocar um sistema fotovoltaico, mas eu quero trabalhar com backup. Eu quero ter um backup no meu apartamento. Entendi, eu tenho uma cobertura de 15 milhões e eu fico sem energia. Não posso investir 70, 80 mil num backup de 20 kWh? Mas qual é a diferença então, aí, de um inversor, de um no-break para esse sistema? Ali você consegue colocar o backup, fazer o backup total, por exemplo. No break, você consegue segurar por quanto tempo? Entendi. Pouco tempo e precisaria de muita bateria. Muita bateria. Tá, entendi. Sem contar a longevidade. Hoje a gente trabalha com baterias de lítio. A gente tem 10 anos de garantia. E uma vida útil de 6 mil ciclos. Considerando aí que você use só para backup, isso vai durar o resto da vida. Se você descarregar essa bateria uma vez por dia, ela vai ter uma vida útil entre 15 e 16 anos. Aí fica a dica para você, integrador. Qual é o teu cliente? Qual é o perfil de cliente que você atende? Você está no alto padrão? Você conhece esse perfil que tem um apartamento de alto padrão e gostaria de ter um conforto melhor no âmbito de energia? Olha o insight que a Jenny deu. Veja que o mercado ele não se restringe somente a essa briga que nós temos de fluxo reverso, fio B, e a gente tem diversas oportunidades. O que a gente sempre procura colocar,
Tenha foco naquilo que você vai vender. Porque sem foco, você vai se atrapalhar. Você está em várias oportunidades no portfólio e não consegue vender nada. Então, assim, tenha foco, entenda, escolha as frentes de trabalho que você quer focar o time comercial e vai para cima. Agora, se você optar em sistemas de alto padrão, backup, pega a dica. É isso. E é por isso que eu falo que é super importante a visita. Se você não visita o seu cliente, você não consegue gerar a demanda nele. Às vezes ele não sabe que ele precisa de bateria. Mas você chega no cliente e pergunta, tá tendo muita falta de energia? Ah, nossa, cai uma vez na semana. Ah, perdi. Esses tempos eu visitei um cliente de Santa Catarina, ele falou assim, eu tenho um cliente que ele tem uma casa na serra e faltou energia, ninguém viu nada, ele tinha um freezer cheio de carne e ele perdeu tudo. E não é pouco, hein? Que problemão. Que dói, hein? E laticínios também, que é uma carga crítica. Exatamente. Em supermercados menores, vamos pensar assim, um mercadinho, né? Num galpão aí de 200, 300 metros quadrados. Tem alguns freezers, né? Refrigeradores. Eu não vou nem falar em câmera fria, porque ela tem algumas horas ali que tu consegue manter o produto. Mas o refrigerador, poderíamos sim fazer uma consultoria e colocar um sistema híbrido para trabalhar a conta dele, mas muitas vezes ele não vai ter telhado suficiente, né? De alguma forma eu consigo trabalhar a bateria para fazer essa injeção. Consegue. Isso é interessante. Para fazer o complementar da redução da conta e também, num regime de emergência, faltou a rede, eu consegui alimentar esses refrigeradores e lá nos caixas, as maquininhas lá, não perdeu o sistema. Sem dúvida. E isso é um ponto interessante, a gente ver a questão do retorno, para você incluir no cálculo. Quanto que ia custar para esse mercado, né? Ficar 1 hora sem energia ou 2 horas? Isso é um ponto que quase dá para mensurar, mas a maioria das pessoas não mensura, né? Isso é um ponto interessante. Para quem tem tarifa branca, praticamente todos os empreendimentos de médio porte, inclusive agora, eu sei em Santa Catarina, que é a Celesc, até o consumidor cativo ou residencial consegue mudar para tarifa branca. Então, o que você pode fazer? Mesmo sem ter fotovoltaico, tá? Carrega a bateria durante o horário fora ponta, né? A tarifa minúscula, e descarrega essa bateria no horário de ponta, né? Então, sem ter fotovoltaico algum, você não está pensando nem em geração, só está pensando em deslocar. Armazeno com o custo baixo e devolvo com o custo elevado. Tá? Isso é um cenário Para quem não sabe o que é a tarifa branca, dá um spoiler aí. A tarifa branca é você ter diferentes custos de acordo com o horário do dia. Então, normalmente acontece o seguinte, você vai ter até às 6 da tarde um valor X lá, vamos supor, sei lá, 30 centavos. Das 6 até as 9, que é o que a gente considera o horário de pico, o horário de ponta, que é quando todo mundo chega em casa, você toma banho e tal, você vai ter um custo mais elevado da energia elétrica. Tá? Então, não é mais aquele custo igual durante todo o dia. Então, você vai ter essas diferenças no preço. Só que essa diferença é exorbitante, é enorme. Então, às vezes, vale muito a pena para você fazer esse deslocamento, você armazena a energia com o custo baixíssimo e usa essa energia quando o custo estiver elevado. Tá? Isso sem considerar fotovoltaico, simplesmente fazendo essa gestão de quando que eu carrego e descarrego a bateria. Bom, aí tem que botar no Excel. Exato, e aí vem ainda o financeira. plus, além disso, é a falta de energia, é a emergência. Quanto que vai me custar para o meu mercado ficar parado 1 hora, sem caixa, sem... Sim. E a mercadoria que está no freezer, quanto que isso vai me custar? Então... Poxa, essa consultoria que vocês prestam para o integrador é espetacular, porque muitas vezes ele não tem a expertise ainda de um Excel, né, bom para fazer esse dimensionamento, mas com certeza vocês perguntam, né, qual é o tipo de carga, sem dúvida, né, qual é a estratégia que a gente consegue empregar para que na mesa o cliente entenda, poxa, ele está cruzando aqui com imagina eu perder o que eu tenho no refrigerador, quanto que custa isso? É interessante. Isso não entra no Excel, no Payback? Entra, né? Sim, sem dúvida. Nós fazemos um trabalho de consultoria, muitas vezes, com o integrador. Exemplo, o integrador ele tem que partir 10, 12 motores. Faz sentido ele partir tudo de uma vez? Às vezes não tem essa necessidade. E ele não enxerga isso. Porque se a gente levar em consideração uma partida direta, por exemplo, pode ser que você tenha que ter 8 vezes ali, em alguns cenários, a potência nominal só para partir. E, na prática, o cliente ele consegue partir um motor e esperar fazer isso escalonado.
Então, não faz sentido ele sobredimensionar um sistema. Podia colocar um software starter nesse motor. Você vai usar por 10 segundos a potência e depois... E aí você considera maior e o nominal dos demais. Mas adicionando até a parte do comércio, que eu acho muito legal essa pauta, o integrador entender que ele começa a gerar ativo a partir desse investimento. Porque ele tem a concepção, a gente mede muito o nosso cliente baseado nas nossas concepções. E esse 1 hora de funcionamento onde ele ficaria fora sem energia, ele está gerando ativo com isso. Então, no cálculo, não é somente fazer um cálculo de payback do custo de energia, mas o quanto ele consegue produzir ou o quanto ele deixa de ganhar nessa 1, 2 horas em um grande mercado, num atacadista, por exemplo, que a gente não pensa nesse cenário. Eu fico 2 horas sem energia. Quantas pessoas que deixariam a mercadoria e iriam embora porque faltou energia no meio da compra? No meio da E compra. ficou sem sistema. Exatamente. Acontece muito. Uma preocupação que eu tenho de visitar pequenos mercados e ver inversor on-grid instalado, inclusive, no meio das prateleiras. Um transformador que nem chega a ser isolador, um alto trafo, no chão, próximo das prateleiras. E acessível a qualquer pessoa. A qualquer pessoa, quente pra caramba, em dia nublado. Imagina aquilo no verão, com a potência máxima do sistema e os inversores ali na parede. Eu já vi esse tipo de cenário, né, onde a GESIX laudou essa obra e, com esse laudo, o cliente pediu a readequação, né, tanto da instalação elétrica dos inversores, transformador, e também no que tinha no telhado, que na verdade não tinha telhado, uma laje, e o pessoal furou a laje, colocou os painéis no plano e nem impermeabilizou. Então tinha questões de infiltração dentro do mercado. Então, assim, esse tipo de instalação é um grande risco à segurança do negócio em si, né? E é das pessoas que estão ali, os clientes e tudo mais, né? Podendo pegar fogo. Imagina num final de semana, que porventura o mercadinho está fechado e aquele alto trafo vem incendiar ou alguma questão nos inversores, um mau contato, numa entrada de MPPT, enfim, ou numa string box. O pessoal tem que entender que é um sistema gerador de energia. Nós temos que colocar em um lugar arejado, coberto, arejado, bem ventilado, um bom dimensionamento é importante, né? Em questão de cabeamento, conexões elétricas, dimensionamento de disjuntores e por aí vai. Eu vejo que o sistema híbrido ele vai cair na mão também de pessoas não qualificadas. Essa é uma preocupação. Quando se coloca numa academia, num comércio, onde tem alta circulação de pessoas, pior ainda. A responsabilidade no quesito segurança é muito maior. Vocês estão vendo esse amadorismo e também, falando no lado positivo, as empresas estão bem qualificadas já também nesse quesito? Diria que não. Na verdade, agora o que a gente está começando é o que foi feito lá em 2013, 2014, que foi começar a ensinar o on-grid para a galera. Então, um monte de questões foram levantadas, e tem questões que até hoje ainda ficaram meio no ar. Eu aterro o módulo, aterro a estrutura, se é o módulo Y ou X. Então, teve muitas questões nesse sentido, então teve toda uma curva de aprendizado. Agora a gente está na mesma fase, que é o início dessa curva de aprendizado, disseminar essa informação, né, como é o intuito hoje do nosso podcast, para preparar os integradores, as empresas como um todo. Então, assim, tem um caminho longo pela frente. Perfeito. Tá? Tem um caminho longo pela frente, é um caminho árduo, de muito trabalho, muita educação, para a gente trazer um pouco dessa... Porque, como você falou, é um negócio mais... É uma solução mais crítica. O sistema da Solax, ele consegue ser mais blindado contra possíveis falhas de instalação? Sim. O que acontece? A gente utiliza, principalmente, por exemplo, baterias de alta tensão. Então, a corrente elétrica do circuito ela fica super baixa, né, em comparação com sistemas de baixa tensão. Isso já mitiga um monte de problemas com má conexão, pontos de aquecimento, incêndio. Tá? Esse já é um ponto de segurança. Por que uma bateria de alta tensão é mais cara? É só porque ela é alta tensão? Não.
Porque desde a parte de projeto, certificação desses equipamentos, as normativas são muito mais restritivas. Então, a segurança é o ponto fundamental para esse tipo de sistema. Tá? Então, já começa aí. Segundo, os cabeamentos já vêm todos prontos. É tudo plug and play. Você praticamente não precisa crimpar nenhum terminal crítico. Isso é muito bom. Então, tem muitos sistemas que você tem que pegar lá um terminal olhar, crimpar, vai lá no parafuso. Perfeito. Errou no torque do parafuso, pronto. Né? Já pode Mau dar... contato, oxidação. Exatamente. E aí, pô, você tem que dar uma manutenção mais ativa, né? Porque parafuso, ele frouxa naturalmente. Sim. Aquece, esfria, ele acaba frouxando. Então, você precisa de uma manutenção mais... uma manutenção preventiva mais frequente, tá? Então, nos sistemas da Solax, com baterias de alta tensão, você já evita esse monte de problema. Boa, Tá? tá. Perfeito, perfeito. E, Jenny, tem que fazer projeto? Homologar ou não? Primeiramente, posso deixar uma dica para o cliente final? Claro, fica à vontade. Se você quer colocar energia solar na sua casa, não só solar, mas bateria também, não vá para preço. Em 5 anos de mercado, eu percebi que o preço ele só vai te atrapalhar. No começo é muito mais atrativo, porém, no longo prazo, vai ser muito mais caro. Procure alguém que te dê a consultividade, que te visite, que te mostre a real necessidade que você tem, que vai te suprir. Procure uma empresa, por exemplo, de engenharia, como a GESIX. Eles auxiliam também Sim, com os certeza. clientes finais, fazem uma curadoria, te indicam integradores, instaladores de alta qualidade que vão te entregar um serviço de qualidade. Se você tem dúvida, tem muita dificuldade em encontrar, tem confiança, então pode procurar a GESIX também, que eles oferecem esse Vai dar uma melhor serviço orientação, também. um melhor caminho, né? Exatamente. Procurem uma engenharia especializada, né? A gente está falando de elétrica. Normalmente a gente recebe pelo tráfego pago alguns contatos cliente final. E como a GESIX não atua no cliente final, o nosso negócio é B2B, é exclusivo para integradores, a gente sempre faz um direcionamento muito bacana e até promovemos o nosso cliente integrador, seja de qual estado for, né, estiver, a gente procura indicar uma empresa cliente da GESIX mais próxima desse cliente. Então, já vai lá, já faz um atendimento, já recebeu a indicação pela GESIX. Então, indicação é 50% vendido, né? Então, quando o cliente final está falando com uma empresa de engenharia e é claro, dizendo que não atende diretamente o cliente final, o cliente fica até mais tranquilo em receber essa indicação. Poxa, agora ele me indicou uma empresa qualificada que vai me atender. Então, esse cliente vai abrir as portas. Então, assim... É mais um benefício do integrador que é cliente da GESIX, né? Exatamente. É benefício em cima de benefício, não é só fazer traços no AutoCAD. Tem muita coisa na O GESIX. AutoCAD aceita qualquer coisa, né? Aceita qualquer coisa. Aceita qualquer coisa. Agora, voltando à homologação. Projeto homologação precisa? É essencial fazer projeto e homologação, né? Muita gente acha que, por exemplo, confunde, às vezes, sistemas híbridos com sistema zero grid. E mesmo que seja sistema zero grid, você precisa informar a concessionária, tá? Sim. Mesmo que você não vá injetar na rede, você precisa informar a concessionária que você tem uma geração ali. É muito importante. A gente sempre fala isso, mas eles continuam sempre perguntando, né? E a GESIX tem a expertise de homologação de projetos Sim, por todo o Brasil. por todo o Brasil. Estão por dentro de todas as Sim. normas. O Rafael, ele engole todas as normas. É meu braço lá técnico que a gente encontra na venda uns pepinos, ele tem que resolver. Mas assim, o sistema híbrido hoje, ele está sendo bem aceitado pelas concessionárias. Temos alguma questão de Inmetro, a gente, nos poucos sistemas que a gente já homologou, não tivemos problema. Uhum. Mas também nós, no projeto, se não me falha a memória, a gente não colocou todos os detalhes da questão de backup, porque no primeiro momento o cliente nem está colocando, ele está colocando somente o inversor, que é o que você falou há pouco. Tem uma explicação desse tipo. No futuro ele vai colocar a bateria, e aí talvez Sim. vai se deparar com um custo maior que não foi falado, né? Exato, exatamente. Mas naquele primeiro momento foi colocado um inversor que estaria apto para receber o sistema de backup. Então, talvez seja por isso que aprovou de barbada, ou já não teria mais problemas, a gente pode colocar todas as informações de backup e tudo mais no projeto e não teria problema de reprova.
Não, bem Não. tranquilo. A gente já tem sistemas instalados. Aham. Nós não, né? Os integradores têm sistemas solares instalados em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, em vários Boa. estados, com vários tipos de concessionárias, né? Então, Boa. esses dias a gente até teve um cliente que foi homologar na Enel, eles pediram lá uma documentação, a gente enviou, e o Marcelo enviou, deu tudo certo. Basicamente tem que ter, primeiro, em metro, básico. Até porque tem a 140 Perfeito. que vai entrar em vigor full agora, novembro. Setembro, novembro, né? Então, assim, acabou a bagunça. Agora é em metro até 75, ponto final. E Perfeito. a 140 veio justamente para regulamentar esse mercado, então tem uma seção específica para sistemas com bateria, que é o que são os híbridos. Nossa. Então, você pode homologar o sistema full mesmo, informar como que vai operar, tudo certinho. Tendo em metro, você já vai ter, assim, 90% do caminho. Eventualmente, a concessionária tem o direito de solicitar mais informações, mas até o momento a gente sempre forneceu tudo, Massa, então... massa. Comenta um pouquinho sobre o que a Enel solicitou. A Enel lá foi um caso peculiar, porque era um sistema realmente... Era um sistema bifásico. Então, assim, eles tinham um sistema trifásico, tá? Mas o cliente ia usar somente 2 fases e neutro, tá? Então, ele usou um modelo lá que é o split phase que nós temos. E aí, nesse caso, o que a gente fez? A gente fez a primeira coisa, o nosso sistema protege sempre valores fase neutro, né? Então, a gente fez a adequação das proteções para considerar a raiz de 3, né? Isso foi um primeiro Perfeito. detalhe. Documentamos todas as alterações, né? E, por último, o que eles pediram foi o relatório de ensaio do Inmetro. Então, porque normalmente, às vezes, você dá o registro, eles vão lá, consultam no site do Inmetro, ok, tá registrado, tá tudo bonito, ok, passou. Nesse caso, a concessionária pediu o relatório dos ensaios. Então, é tudo detalhado. Então, a gente forneceu também o relatório de ensaio do Inmetro, fez as alterações que eles solicitaram e foi Então, foi vamos dizer assim, tranquilo. vou fazer um merchan aqui. Comprando com a Solax não teria dor de cabeça. Sem dúvida. A gente tem uma equipe de engenharia muito legal. capacitada, Que legal. que eles trabalham muito com certificação, com desenvolvimento de produtos, isso é muito importante. E o Marcelo tocou num ponto muito importante, a escolha do produto. Isso é essencial. Muitos desses inversores prontos para bateria, eles normalmente são monofásicos 220. Uhum, Os perfeito. híbridos, né? Uhum. Falando a nível de Sudeste, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ali a gente tem cargas 127 Preciso praticamente trabalhar no com estado inteiro. 2 fases de terra. Quando você usa esse inversor híbrido 220 para alimentar as cargas 127, você vai ter um problema. Perfeito. Então, voltando lá... Mas eu consigo trabalhar com 2 fases? E o neutro? E o neutro? Sim, sim. A gente tem um modelo específico que é o split phase. Show. O monofásico, ele tem que trabalhar em 220 fase neutro, sempre. E isso é uma questão interessante, por quê? Por norma, você nunca pode deixar, vamos dizer assim, o neutro flutuando. É por isso que é feito o aterramento desde lá do ponto de entrada. Então, você tem vários E que pontos. potencializar todo o Você tem que ter sistema. um referencial, porque senão você não tem como saber, porque você vai ter capacitâncias parasitas em todo o sistema e o diferencial entre qualquer um dos fases e a Terra pode ter um valor imprevisível. Tá? Perfeito. Então, é por isso que a gente precisa ter sempre esse aterramento fixo. Tá? E o ponto é o seguinte, nos nossos equipamentos, ele já vem com esse dispositivo para fazer a conexão. Entrou em off-grid, né? Desconectei a concessionária. Ele já faz a conexão do neutro no terra, automaticamente. Então, por exemplo, se eu quiser usar no sistema 220 fase, o que vai acontecer? Entrou em off-grid, ele conecta neutro no terra, ou seja, curto-circuito. Tá? Então, por questão de norma, eu não sei como que os equipamentos que operam em 220 fase se comportam nesse sentido. Tá? Como que é a segurança para o cliente em relação a isso. Então, é muito importante prestar atenção nesse ponto. Tá? Perfeito, 220 perfeito. sempre fase neutro. Na Então- hora do dimensionamento, Gustavo, prestar atenção nisso. Realmente olhar a rede do cliente e escolher o equipamento correto para você não ter que ficar fazendo nenhum tipo de manobra, usar nenhum tipo de transformador. Sim, sim, Realmente sim, já colocar sim. a aplicação que vai ser muito mais funcional para o Sim. cliente. Sair colocando transformador é mais perdas no sistema, né? Não, com certeza. Mais um dispositivo no meio do caminho para incomodar. E até falando a língua do integrador, para facilitar para ele entender isso, ou quando a gente fala monofásico 220, nós estamos falando de sistemas monofásicos no perfil de rede 220/380. Aham. Sim. Que aí, na conexão fase neutro, você tem 220 220. volts.
Então, mas eu trabalho com a CPFL Paulista, por exemplo. Lá é 127.220. Aí nós também temos o produto, que é o split phase. E aí o split phase entre fase e fase, você consegue entregar essa a gente só traz a solução completa pro GZCast. O negócio é top demais. O que eu gostei muito da Solax é que ela oferece a solução completa. Então você consegue atender cargas monofásicas 220, a split phase 127, 220, trifásica 127, 220 e trifásica 220, 380. Tá, mas vamos ver se é completo mesmo. E se eu tiver um paralelismo com o GMG? Se eu tiver que fazer um paralelismo com outras fontes? Eu tenho na minha empresa um grupo motor gerador que opera em emergência e em horário de ponta. Quero botar um sistema híbrido, Solax. Fala um pouquinho sobre isso. Tanto os monofásicos quanto os trifásicos, eles operam em paralelo com um grupo gerador. Show. Em microredes, esses são sistemas que a gente chama de microredes, que é quando você tem essas duas fontes separadas operando em paralelo, né? E sem a concessionária nesse caso. Então a gente faz é possível? É possível, uma pequena rede, né? Então, nesse caso, o que acontece? Você tem até, inclusive, alguns parâmetros onde você pode limitar algumas ações do inversor para não, por exemplo, para não sobrecarregar o grupo gerador com potência de carga de bateria, por exemplo, né? Para não exportar potência para o grupo gerador, para você não ter potência reversa. Então, isso tudo já vem pronto. Eu acho que a maior preocupação é justamente a potência reversa. Exato, porque exatamente. Ele pode entender como uma carga. Exatamente. Então, o equipamento, primeiro, todos os híbridos já vêm com tudo que você vai precisar para instalar ele, inclusive os TCs de medição. Perfeito. Tá? Então, você usando esses TCs, na saída do ATS, que é a chave que vai transferir entre concessionária e grupo gerador, você coloca na saída dele, então ele vai medir o fluxo de potência ali naquele ponto. Perfeito. Então, ele nunca vai jogar potência de volta quando ele estiver em paralelo com o grupo gerador. E por questão de regulação de tensão e regulação de frequência da máquina, grupo motor gerador, ele causa alguma interferência com o sistema inversor? Para o grupo gerador, o inversor ele vai parecer como se ele fosse uma carga. Simplesmente isso. Simplesmente isso. O grupo gerador vai entender ele como uma carga. E como priorizar GMG ou sistema híbrido na carga, na falta de rede? Aí você depende do cenário, tá? Depende do cenário. Você pode, por exemplo, limitar a potência que o inversor vai gerar para não diminuir demais a potência no grupo gerador. Os dois vão estar fornecendo, então. Exato. E você consegue controlar, você consegue limitar essa potência dele. Por quê? O grupo gerador, principalmente, ele não é legal de operar com baixa carga. Né? Então não adianta ele ficar ali só como uma referência, operando toda vez dessa forma. Você tem um desgaste prematuro dele. Tá? Então a prioridade vai ser ele. A prioridade é ele. E o sistema híbrido vai complementar. E o sistema híbrido complementa. Normalmente se aconselha deixar pelo menos 30% de carga no grupo. Porque ele é um motor. O motor precisa esquentar para funcionar bem. Então ele precisa de potência ali para esquentar. Perfeito. Entendeu? Então basicamente a ideia é essa. Mas não tem problema nenhum que a lógica já está toda pronta. E, integrador, nós estamos fazendo um estudo em parceria com a Solax para que você, no ato da venda, você consiga mostrar um payback, algo consistente, fazendo uma relação entre o que você gasta com o grupo motor gerador, né? Tanto o CAPEX do grupo motor gerador, quanto o OPEX, né? Tudo que vai envolver a operação e manutenção ao longo de X anos, né? Versus o CAPEX e OPEX de um sistema híbrido de mesma potência, considerando que vai utilizar a mesma potência de grupo motor gerador e mesma potência de sistema híbrido. Então, com o sistema híbrido, obviamente, nós temos a redução da conta de energia e também o sistema de backup com confiança. Já no sistema grupo motor gerador, a gente não vai ter redução da conta, mas vamos ter um CAPEX mais enxuto, um OPEX mais inchado, né? Diesel, manutenção e por aí vai. Então, esse estudo em parceria com a Solax a gente vai liberar em breve e nas palestras onde eu participo, vou começar a levar isso para que a gente consiga subir mais a régua, levar mais informação para o integrador e assim colocar na mesa para o cliente entender o porquê. Comprar um sistema híbrido ou comprar uma máquina, um grupo motor gerador? Qual é o benefício, o custo-benefício disso? Então, eu vejo que hoje se fala muito em sistema híbrido, mas muito no quesito técnico. E comercialmente falando, como é que eu convenço o cliente? Não é convencer, mas como é que eu mostro para ele que é mais vantagem ter um sistema híbrido do que ele investir num grupo motor gerador?
Então, cadê os números? Se eu não tiver esses números, difícil eu conseguir fazer a venda. Então, eu sou engenheiro eletricista de formação, mas a venda está no sangue. E primeira coisa, quando a gente vai falar de um produto, de uma solução, eu tenho que mostrar para o cliente claramente e fazer ele enxergar como é que eu consigo resolver essa dor, né? E se eu resolver essa dor, quais são os ganhos que ele vai ter? Sem enxergar isso, o cara não vai assinar, velho. E eu vejo muito em palestras de fabricantes e distribuidoras muito batendo no quesito técnico da solução técnica. Tá, mas fazendo a interface para o lado comercial. Eu sou comercial. Quais informações que eu preciso ter em mãos para conseguir desovar o estoque que está lá de sistema híbrido? Porque se a gente não subir essa régua, levar essa informação para o time comercial de uma forma mais fácil e entendível para o cliente final, o cara não pega a caneta e não assina. Ele não fecha o negócio. E aí todo mundo sai ganhando, né? Então, o esclarecimento, eu vejo que é prioridade hoje. Sim. É como você falou, né? 2012, 2013... Então tem um trabalho enorme, né? Trabalho técnico, trabalho comercial, ensinar os diferentes cenários. Como que você aborda cada tipo... Porque existem vários nichos de mercado dentro dos sistemas híbridos, né? Existe o mercado de luxo, por exemplo, que o cara vai pagar e não tá nem aí mesmo. Perfeito. Entendeu? Quanto melhor a solução, quanto mais bonito, quanto mais bacana, para ele é melhor, então ele não tá nem aí. Tem quem realmente precisa, eventualmente lá eu tenho um home care ou algo do gênero. Tem quem também precisa, que eu tenho um mercado, não posso... Minha perda é muito grande em cada queda. Por questão de saúde, você colocou Exato, também, muito então, importante, né? Exatamente. Então, entender esse cenário. Então, tem bastante trabalho em todas as áreas. Aí, técnica, comercial. Bom demais. Todo mundo tem que estar entrosado, realmente. Bom demais. Porque senão, não vende, né? E pra gente fechar, né? O que a gente vai falar aqui? Já nós temos horário de ponta, a gente já falou também. Não sei se gostaria de comentar um pouquinho mais sobre a ponta, algumas soluções que já se fala, né? Uhum. Essa parte da ponta, eu quero ir um pouco além, tá? A gente pode sim falar do horário de ponta, da parte de demanda, né? A gente poder fornecer potência no horário de pico, mas podemos adicionar o que o Marcelo disse e estender para casos onde fica inviável para o cliente fazer uma adequação de rede para ele aumentar a potência disponibilizada. Então, você tem clientes rurais com transformadores monofásicos e que às vezes para ele fazer uma extensão de rede, para ele ter a alimentação trifásica no ponto de entrada, é caríssimo. Então faz muito mais sentido para ele ter um sistema híbrido, fora da rede, às vezes em paralelismo com o gerador, financeiramente falando, do que ele fazer essa extensão de rede. Perfeito. Então, e além disso, você consegue fornecer potência com o seu sistema híbrido de armazenamento, e não só na hora de pico, ou em qualquer outro horário, para reduzir o custo. E também adicionar potência ao sistema, né? Sim, dá para até fazer um mix. É legal, assim, quando a gente pensa em híbrido. Você não precisa colocar tudo híbrido, porque eu lembro que eu tenho duas necessidades, né? Autonomia, bateria, mas eu também tenho necessidade de geração. Então, eventualmente, por exemplo, eu tenho um sistema em que preciso de poucas baterias para atender minha demanda, mas eu preciso de uma geração enorme. Então, eu não vou colocar tudo híbrido, eu faço um mix. Né? Eu faço um híbrido do híbrido. Eu coloco um sistema, um grid para cuidar da minha parte de geração e o sistema híbrido para cuidar da minha parte de emergência. Né? E, inclusive, você tem a possibilidade de fazer o que a gente chama de acoplamento CA. Então, você usa a geração do fotovoltaico, um grid comum, para armazenar essa energia. Então, não precisa estar os módulos direto no híbrido. Então, isso torna uma solução ainda mais barata, mais viável. Isso é muito importante que ele levantou, porque, às vezes, uma extensão de rede é mais de 150 mil reais. Sim. A gente está tratando um caso de uma mineradora aí que é bem mais de 150 mil reais. Olha só, então... A gente fala em casa de milhões, Você que trabalha no agronegócio e tem essas soluções, são várias aí, a gente já pegou vários casos. Né? Sim. Inclusive, a gente está usando a nossa nova linha, que é o comercial industrial, que é a linha Aélio e Trine, que aí você consegue estender aí para vários megawatt-hora de energia e megawatt aí de potência. Então, são sistemas já... Perfeito, perfeito. Não só grandes. O gerador, Gustavo, mas essa parte do inversor on-grid que o Marcelo citou, a Solax ela consegue proporcionar para o integrador tornar qualquer sistema on-grid monofásico em um sistema de armazenamento de energia. Então, muito se vê o pessoal reclamando da grande competitividade do mercado, que todo mundo entrou no mercado e que tem muita gente capacitada. Só que imagina hoje você, integrador,
fazer um remarketing com aqueles 100, 200 sistemas que você tem e tornar todos esses sistemas com armazenamento de energia. E isso indiferente se isso é microinversor, se isso é inversor com otimizador de frequência, se é Faça a compatibilização e torna o sistema com backup. Exatamente. A gente consegue utilizar esse inversor para armazenar energia na bateria. Muito bom. Gente, vamos ficando por aqui. 1 hora passa rápido. Demais. Quero fazer um agradecimento especial, tá? Por vocês terem aceitado o convite. Prazer. E espero que tenhamos aí outras oportunidades. E eu deixo a oportunidade também para vocês aí falarem um pouquinho deixar uma mensagem final para os nossos espectadores, principalmente nosso público de integradores, né? Quer começar, Jenny? Pode ser. Rapidinho, só explicar um pouquinho da Solax aqui. Vocês perceberam que a gente consegue fornecer um portfólio muito amplo em híbridos. A Solax surgiu em 2012, colocou seu primeiro inversor híbrido no mercado em 2013. Então, toda essa expertise tem aí mais de 11 anos e é por isso que a gente consegue oferecer esse portfólio muito amplo. Então, enquanto os inversores híbridos e prontos para bateria, né, que a gente tem no mercado, estão na primeira, segunda geração, o Solax já está na sua 5ª geração de inversores híbridos. Muito Então, bom. muito obrigada por nos receber, Gustavo. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado. E pode contar com a Solax para ajudar todos os seus integradores aí. Tamo junto, é necessário. Eu queria deixar um comunicado para os nossos amigos integradores, que todas as sextas-feiras nós teremos alguns treinamentos técnicos, tá? Para o pessoal se inscrever, participar, levar as dúvidas e a gente ensinar como faz esse dimensionamento, a importância de cada equipamento, das baterias, os diferenciais de cada um. E nós temos também agora um formulário para o pessoal preencher as informações das cargas e da topologia, e com isso nós conseguimos entrar em contato e ajudá-los nos primeiros dimensionamentos, até que o pessoal consiga andar com as próprias pernas. No Solax BR? @Solax Power Brasil. Solax Perfeito. Power Brasil. E, pessoal, na legenda aqui do episódio, nós temos todos os dados dos convidados e também o @ das redes sociais. É isso. Valeu. Marcelão, pode Cara, deixar a tua mensagem final aí. Obrigado. Prazer enorme estar aqui. E, gente, é isso. Como a gente falou aqui, esse é o momento da gente buscar conhecimento. A GZix aqui com o podcast, com e-books e tal, tá trazendo um material riquíssimo, com um valor inestimável para vocês. Então, aproveitem. Esse é o momento de você se qualificar e entrar com os 2 pés nesse mercado. E com os 2 pés bem firmes, tá? Então, é isso, cara. No mais, só agradecer mesmo a oportunidade. Tamo junto. Pessoal, ficamos por aqui. Siga a GZix, se inscreva lá no canal do YouTube, também no Spotify e no Instagram. Tamo junto, até o próximo episódio.